O método gráfico é útil principalmente para resolver problemas de convolução onde os sinais são divididos em partes, né? Por exemplo, esse x de t aqui, ele vale 0 num determinado intervalo, aí ele vale uma outra função nesse determinado intervalo e 0 de novo no terceiro intervalo. Então ele está definido para 3 intervalos diferentes. E a mesma coisa o h de t aqui, né? Ele está definido para 3 intervalos. Nesses casos, o método gráfico é a melhor forma, a forma mais apropriada da gente pensar o problema da convolução aqui. E aí eu tenho esse problema de exemplo aqui. Eu tenho um sistema linear invariante no tempo, definido por uma função de resposta ao impulso h de t, e essa função está definida nesse gráfico aqui, né? E aí eu tenho um sinal x de t aplicado à entrada desse sistema linear invariante do tempo, e eu quero saber quem é o y de t para essa entrada aqui. E eu quero uma representação gráfica do y de t e também uma expressão em função de t. A primeira coisa que a gente pode fazer é definir aqui expressões para esse x de t e esse h de t. Esse x de t ali, a gente observa que ele corresponde à reta aqui, x de t igual a t, né? X de t igual a t, porém ela está janelada, né? Ela vale, a expressão, a função tem esse valor, né? Apenas no intervalo de 0 a 1. Então eu vou multiplicar aqui pela janela que vai de 0 a 1, ou seja, u de t menos u de t menos 1. Já o h de t, ele é simplesmente uma janela ali, mas vejam que é uma janela com amplitude meio, uma janela de 2 segundos com amplitude meio, né? Então o h de t eu posso expressar dessa forma aqui, 0,5 u de t menos u de t menos 2. Essa é uma expressão possível para esse h de t. E aí eu quero saber quem é a saída, né? Eu vou então montar a integral de convolução aqui, conforme a gente conhece, né? O y de t vai ser a integral de menos infinito a infinito do x de tal h de t menos tal de tal. Ou ainda, eu posso usar a propriedade comutativa da convolução e inverter esses operandos aqui, né? Eu posso colocar h de tal, x de t menos tal, de tal. Como escolher qual das duas é a mais apropriada? Uma boa escolha é observar os dois sinais e ver qual deles é mais simples graficamente. E nesse caso, o h de t é mais simples. Sendo o h de t mais simples, é ele quem eu vou inverter no tempo e deslocar, né? Então eu vou usar a própria expressão original aqui da convolução. Não vou usar aquela segunda expressão que é consequente da propriedade comutativa. Mas fica essa dica para vocês. Vocês podem escolher sempre o sinal mais simples para deslocar. Nesse caso a gente desloca o h de t mesmo. E eu vou definir em 4 partes aqui esse problema, em 4 intervalos, que é uma possibilidade que o método gráfico nos oferece. Eu coloquei ali, no primeiro gráfico, o x de tal, no segundo gráfico, o h de t menos tal, nesse caso ali é o h de menos tal, né? O deslocamento é 0. O terceiro gráfico é o produto dos dois sinais. E aí no quarto gráfico eu coloco o resultado da convolução, né? Ou seja, a integral do produto para cada instante de tempo. Então, o nosso primeiro intervalo aqui vai ser t menor do que 0, ou t menor ou igual a 0, né? Vamos colocar menor ou igual a 0. Reparem que nesse intervalo, para t menor ou igual a 0, seja qual for o valor de t, não existe sobreposição entre o x de tal e o h de t menos tal. Então, nesses instantes de tempo, a saída vai ser 0, né? Então, para t menor ou igual a 0, eu tenho o y de t igual a 0.
E aí no quarto gráfico ali eu já vou plotando, né? Já tenho o y de t ali para todos os instantes menores ou iguais a zero. Aí começa o meu segundo intervalo aqui, que ele começa em zero. Vejam, tem uma curva aqui, porque a sobreposição entre os dois gráficos ali está aumentando, né? E ela vai aumentando até t igual a 1, né? Depois de t igual a 1, já é uma expressão diferente, ele já tem uma diferença ali na função que define a saída, né? De 0 a 1 é uma função e a partir de 1 é outra função. Então vamos ver aqui o que acontece no intervalo de 0 a 1. Para t, então, maior do que 0, menor ou igual a 1, eu vou ter a integral. E agora, quem são os limites de integração aqui? Vejam que quem define o limite de integração esquerdo é o início da parte não nula do x de tal ali. Né? O t nesse intervalo aqui de 0 a 1, sempre ali no produto, quem está no limite inferior do intervalo de integração é o início da parte não nula do x de tal, que é 0. Né? Então eu sempre vou integrar de 0 até, olha só, até t. Conforme o t varia aqui, eu vou mudando a janela ali na qual eu estou integrando o x de tal. Né? Então eu vou integrar de 0 a t. Então é 0 a t, x de tal, h de t menos tal de tal. Né? O x de tal nesse intervalo, ele é, bom, se o x de t é igual a t, o x de tal é igual a tal. Então eu tenho tal. O h de t menos tal, nesse intervalo aqui, de 0 até t, especificamente nesse intervalo, né, e sendo t entre 0 e 1, ele vale meio. Né? Vejam ali no segundo gráfico, conforme eu movo a posição do t aqui, eu vou mover o h de t menos tal, mas ele sempre vale meio, né, que é a amplitude dessa janela, ali dentro do intervalo de integração. Então eu tenho 0,5 aqui. De tal, eu posso tirar esse 0,5 para fora da integral. Integral de 0 a t, tal de tal. Isso aqui vai ser 0,5. A integral de tal é meio de tal ao quadrado, né? Meio de tal ao quadrado, isso de 0 a t. Então, eu tenho 0,5 vezes t ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, que é 0. Ou seja, nesse intervalo aqui, o y de t é 1/4 de t ao quadrado. E esse 1/4 de t ao quadrado é essa parábola ali que a gente vê nesse gráfico, né, no quarto gráfico ali, nesse intervalo. Então, quando eu chego ali em t igual a 1, eu chego no limite da parábola, onde ela vale 0,25. Né? Y de 1 é 1/4 de 1, que é 0,25. E a partir daí muda a expressão que define a minha saída y de t. Né? A partir do t igual a 1, o que eu tenho? Quando eu tenho t entre 1 e 2, vejam que toda a parte não nula do x de tal está multiplicando a 0,5 ali na janela. Né? O h de t menos tal é uma janela temporal, né, de amplitude meio. Essa janela é mais larga do que a parte não nula do x de tal, de forma que em qualquer instante de tempo de 1 até 2, eu estou simplesmente integrando toda a parte não nula do x de tal. Então vamos definir aqui esse intervalo. Para maior do que 1,
i menor ou igual a 2. O que é que eu tenho? Eu tenho y de t igual a integral. Os limites de integração aí, então, são de 0 até 1, né? 0 até 1. O x de tal, ele vai ser tal, novamente. E aí alguém pode me perguntar, mas se lá em cima a definição do x de tal tem essa do x de t, né? Tem essa janela aqui, esses degraus, por que esses degraus não estão aparecendo aqui nas definições do y de t, dentro da integral? Na verdade, eles não estão aparecendo explicitamente porque eles estão definindo esses intervalos de integração aqui, né? Esses intervalos de integração vêm daqueles degraus ali. Então, por isso, eles não aparecem explicitamente dentro das expressões, né? Mas eles poderiam aparecer ali, só que ficaria redundante, né? Bom, então eu tenho y de t nesse intervalo ali, entre 1 e 2, né? Eu tenho o x de tal é tal, e o h de t menos tal, nesse intervalo ali de 0 a 1, quando o t está entre 1 e 2, o h de t menos tal é 0,5. É constante. De tal. Então eu cheguei na mesma integral de antes, só que com limites diferentes, né? Então, de novo, eu vou ter 0,5. Aí eu tenho tal ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Eu tenho, então, 0,5 vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho 0,25, né, que é o valor daquela parábola ali, né, do intervalo anterior, quando ela chega no instante 1. Ou seja, não existe uma descontinuidade na saída, né? Para gerar uma descontinuidade, eu teria que ter na entrada ali um delta de Dirac, né? Para que na integral aparecesse uma descontinuidade. Mas ali, então, apesar das funções serem diferentes, elas se encontram ali quando o t tende a 1, né? Tanto pela direita como pela esquerda. E aí, essa é a situação até 2. E a partir de 2, vejam só, a partir de 2 eu tenho o seguinte produto ali. Eu estou multiplicando o x de tal por uma janela que vai de t menos 2, né? Porque vejam que essa janela ali, h de t menos tal, ela vai de t menos 2 até t, né? Quando eu defino um t, por exemplo, agora, nesse instante ali no gráfico, o t é 2,4. Então, a janela vai de 0,4 até 2,4. Então, nesse caso ali, eu vou integrar o x de tal de t menos 2 até 1, né? Isso quando eu tenho o t entre 2 e 3, né? Cheguei aqui no 3, é o limite direito desse caso, né? Então eu tenho mais um caso aqui para t entre 2 e 3. Então vamos inserir aqui. Para t maior do que 2 e menor do que 3, eu tenho então o y de t igual a integral. Nesse caso aí, eu vou integrar de t menos 2 até 1, que é o limite direito ali do intervalo de integração. O x de tal é tal, e nesse intervalo aí, novamente, o h de t menos tal é 0,5 de tal. Então, eu chego naquela mesma
integral, só com limites de integração diferentes, né? Eu vou integrar de t menos 2 até 1. Então, eu tenho 0,5, 1 ao quadrado sobre 2 é meio, menos t menos 2 ao quadrado, eu tenho, então, t ao quadrado menos 4t mais 4, isso sobre 2. E está aí essa expressão, né? Para economizar tempo, eu vou colar aqui o resultado. Então, a expressão final que eu tenho é menos 1/4 de t ao quadrado menos 4t mais 3. Então, é uma parábola também, né? O coeficiente do t ao quadrado é negativo, está menos 1/4 ali fora. Então, ela está voltada para baixo. E essa parábola ali, se vocês substituírem t igual a 2, vocês vão encontrar ali o valor 0,25. Até é um exercício bom, né? É bom fazer essa conferência, principalmente quando for fazer a prova ali, você encontra essa expressão, está sujeito a erros, né? Essa manipulação algébrica ali das expressões, então é sempre bom conferir. E se vocês substituírem 3 ali, vocês vão achar o valor 0. Na verdade, aqui no meu gráfico está dando 0,001, porque é um pequeno erro de integração numérica aqui do script que eu fiz para gerar essas imagens, né? Então, de 2 até 3, eu tenho essa expressão aqui definindo a saída y de t. E aí, finalmente, ali, a partir de 3, o que é que vai acontecer? Aí, novamente, eu não tenho mais sobreposição entre os dois sinais, né? Entre as partes não nulas dos dois sinais. Então, para t maior do que 3, para t maior do que 3, o produto vai ser zero, né? O produto de x de tal, h de t menos tal, vai ser zero, e a integral desse produto vai ser zero também. Então, o y de t vale zero. Ok. O primeiro ponto lá desse problema pedia uma representação gráfica, né? E essa representação gráfica está ali no quarto gráfico, né? Então, você que está acompanhando o vídeo aí deve fazer isso no papel, é o mais recomendado, né? Para entender bem a estrutura desse problema e como ele é resolvido. Então, está ali o gráfico. E o segundo ponto é uma expressão em função de t. Então, a gente pode dividir por partes aqui, né? A expressão em função de t, que engloba todo o eixo do tempo, né? T de menos infinito a infinito, seria y de t. A gente pode dividir em 4 casos aqui, né? Que seriam t menor ou igual a 0, t maior que 0 e menor do que 1. Vou botar isso um pouco mais para a direita aqui. T maior que 1 e menor ou igual a 2. T maior que 2 e menor ou igual a 3. E, finalmente, T maior que 3. São esses 4 casos aqui. Para T menor ou igual a 0, a gente viu lá que o resultado foi 0. Para T entre 0 e 1, vamos voltar lá. Para T entre 0 e 1, eu tenho 0,25 t ao quadrado. 0,25 t ao quadrado. Para t entre 1 e 2, voltando aqui, para t entre 1 e 2, eu tenho 0,25, é constante, né? 0,25. Para t entre 2 e 3,
Tá aqui embaixo, vou colar de novo aqui, porque a expressão é um pouco grande. E finalmente, para t maior do que 3, esse sinal é zero. Então tá aí uma expressão em função de t. Porém, eu tenho 4 expressões em função de t aqui, né? Eu posso colocar isso em função de janelas temporais, né? A gente pode ainda deixar tudo isso numa única expressão aqui. Y de t é igual a... Eu tenho ali 0,25t ao quadrado no intervalo de 0 até 1, o de t menos 1. Aí eu tenho mais 0,25 no intervalo de 1 até 2. Mais menos, né? Menos, bom, vou colar de novo aqui, aproveitar que está na área de transferência. Menos 1/4 de t ao quadrado, menos 4t mais 3, no intervalo de 2 até 3. E só isso, né? Fora desses intervalos é zero. Então tá aí uma única expressão, né? Em função de t. Claro, os dois resultados estão corretos, né? Tanto esse como esse. Na prova lá, se eu pedir uma única expressão, né? Aí eu vou querer dessa forma aqui, com as janelas especificadas ali. Se não, vocês podem fazer dessa forma aqui. Para finalizar, eu quero observar aqui que esse exercício mostra uma das propriedades da convolução que eu não listei naquelas propriedades básicas da aula anterior. E essa propriedade é a seguinte: quando eu faço convolução de dois sinais com largura finita, dois sinais com largura no tempo limitada, por exemplo, o x de t aqui tem largura 1 segundo e o h de t tem largura 2 segundos. Quando é esse o caso, o resultado tem a soma das duas larguras. Então, o meu y de t ali, que é o resultado da convolução desses dois sinais, tem largura 3 segundos. E se vocês realizarem graficamente a convolução aqui, fica evidente ver isso acontecendo, né? O sinal começa a ser diferente de zero no instante zero ali. Aí aqui eu cheguei na largura do primeiro sinal. Aqui eu estou com o final do segundo sinal coincidindo com a largura do primeiro. E esse é o instante em que os dois deixam de ter sobreposição. Então, a partir dali, eu não tenho mais sobreposição. Então, a sobreposição termina aqui no 1 mais 2, né? Então, no 1 mais 2 igual a 3. Então, seja qual for a largura dos dois sinais, se eles forem de largura limitada, vale essa regra aqui.